Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. Edição de número 68, pensamento do dia: a paz e o bem só podem existir entre aqueles que já renunciaram às paixões e aos tesouros tolos da vaidade e do orgulho humano. Atanagildo, no livro A Vida Além da Sepultura, de Ramatiz, psicografado por Hercílio Maes. Muito bem, continuamos com a série Evangelho e Apocalipse como filosofia de vida. Hoje o programa número 26, apresentado por mim, Ataíde Alves, com a audiência, a participação de amigos da Luz Sideral na Terra e nas comunidades do Cosmos Infinito. Agradeço a você, ouvinte, que nos prestigia, acompanhando aqui nossas despretensiosas reflexões, sobre os mais variados temas, onde por hora estamos fazendo aí a leitura e pequenos comentários sobre o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, uma revelação de Deus entregue ao seu Filho, Jesus, que por intermédio de um anjo passa esta revelação ao evangelista João, na ilha de Pátimos, aos 96 anos de idade, com sua mediunidade aí de visão, de audição, de transporte, totalmente amadurecida, para receber e transmitir com fidelidade tudo o que viu e ouviu. 3 rodadas de acontecimentos do que está relatado no Apocalipse já ocorreram, em diferentes momentos da história dessa civilização. Já expliquei aqui em outro programa, Sim, agora estamos na 4ª e última volta cíclica do Apocalipse, que inclui aí 2 fatos potencialmente extraordinários, sendo um deles o mais importante. O primeiro é o Armagedon total e final, como dizia o grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, 1914-1979. Este Armagedon se refere à última grande guerra, a última grande batalha mundial que haverá no planeta, como nunca visto antes, mas em 2 planos, no material e no espiritual, que já está ocorrendo, Todavia, o livro garante que haverá sobreviventes nos 2 planos, porém, 2/3 dos habitantes da Terra, nesses 2 planos, serão convidados a se retirarem do orbe terrestre. Diz o profeta Zacarias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 13, versículo 8, em toda a terra 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá. Para onde irão esses 2/3 de almas reprovadas da terra? O Apocalipse nos fala na grande estrela chamada Absinto, ou seja, um planeta que passará próximo à órbita da Terra para levar em seu bojo os reprovados e perversos da Terra. Que alívio para o planeta Terra, hein? Bem, lembra também a palavra do divino filósofo Jesus, onde disse que no fim dos tempos será separado o joio do trigo e o mal será arrancado pela raiz. O que é a raiz? É o espírito renitente em seus erros, que não poderá mais reencarnar na Terra. E o segundo fato é o mais importante do Apocalipse, é o anúncio do retorno glorioso e triunfal do Cristo planetário, justamente para inaugurar um novo ciclo evolutivo do planeta e do seu satélite lunar, pois a Lua também será emancipada a um grau mais elevado em sua jornada sideral, pelo cosmos acompanhando as fases evolutivas da sua mãe Terra. Bem, dito isto, vamos então ao capítulo 20 integral do Apocalipse de Jesus, na bela versão do livro O Apocalipse de Jesus para os simples de coração, do escritor Paiva Neto, das páginas 112 a 115, com o título A Prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. De João Evangelista. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos.
Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E vi também cadeiras, e nestas sentaram-se aqueles aos quais foi concedida autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e aos que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo de Deus durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não tornarão à vida até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e cidade querida. Por ordem de Deus, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E Satanás, que os enganava, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida eterna, foi lançado dentro do lago do fogo. Vejam vocês, caros ouvintes, pura adrenalina, como se diz aí popularmente, né? Nestes 15 versículos deste capítulo 20 do Apocalipse do Cristo planetário, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o maior filósofo de todos os tempos deste planeta, o Verbo de Deus, que está voltando com muita alegria e paz, né? Para aqueles que desejarem este glorioso retorno. Ah, que dia feliz para o sobrevivente desta civilização na terra e no céu da terra. E todos os olhos o verão, inclusive aqueles que estiverem dando adeus ao planeta Terra. Receberão este último relampejo da caridade divina. Mas o nascer e o renascer das cinzas é a lei de misericórdia no universo e não falta para nenhum de seus filhos, desde que assim o desejar. Então, os reprovados da terra, lançados vivos, olha só, não há morte em nenhum ponto do universo, dizia o poeta Alzira Zarur, no lago de enxofre e fogo. Que intrigante é isso, não é mesmo? Que lago de fogo e enxofre é este? Que coisa terrível! E a gente imagina aí um vulcão incandescente, né? Soltando lavas, rios de fogo para todos os lados. Bem, há quem diga que seja o remorso na alma, este lago de fogo e enxofre, porque realmente queima, hein?
O remorso é uma dor que não tem consolação. Até mesmo os pequenos erros, né, que a gente comete e faz aqui na vida cotidiana, nos faz muito mal. Imagina depois de milênios de vidas sucessivas, com a oportunidade de evolução e regeneração, deixarmos escapar a glória de viver o novo céu e a nova terra que surgirá no horizonte após esse último Armagedon terreno. Faz muito sentido. Mas eu acrescento um ingrediente a mais nesta explicação. Trata-se justamente da possibilidade de serem expulsos da Terra para o absinto, um planeta primitivo. Então, digamos, estamos na possibilidade real de adentrar aí um ciclo evolutivo de regeneração, que é um ciclo bem avançado, né, para os nossos padrões que estamos vivendo hoje, e ter que voltarmos para um ciclo primitivo. Existe remorso pior do que este? Bom, vale a pena meditar sobre o assunto. E para completar, a primeira ressurreição é a oportunidade que temos de evoluir através do processo da reencarnação, do renascimento, que é uma lei universal de Deus, né? Já a segunda morte é a morte espiritual, ou seja, a falência da alma, né? É essa a preocupação que nós devemos ter em não falirmos diante das leis de Deus. E só depende de cada um de nós, né? E aqui vemos também um outro ponto muito importante, que é a questão das obras. Veja que este capítulo é muito incisivo, é muito categórico em afirmar que seremos julgados segundo as nossas obras, e não pela fé e pela graça, como muitos pensam. Não, nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas ações. Me parece bem mais justo, não é mesmo? Bom, quem vai trazer também a sua reflexão é o amigo e irmão em humanidade, Paulo Brito. Obrigado, Paulo. Eu agradeço a Taíde por mais uma vez poder participar aqui do programa Luz Sideral, dentro dessa série Evangelho, Apocalipse como Filosofia de Vida, que você nos apresenta já no programa número 26. Então, uma série longa e muito proveitosa, porque traz uma profunda reflexão sobre esses dois livros da Bíblia Sagrada, o Evangelho e o Apocalipse, considerado por muitos como os dois mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Então, dentro do tema de hoje, do capítulo 20 do Apocalipse, ele é bem profundo e amplo também, né? Então, se você me permite, Ataíde, eu quero falar mais a respeito de dois versículos que eu vou relembrá-los aqui. No versículo 13 temos: E o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Nós vemos nesse versículo claramente que aqueles que morreram nesse plano físico em que nos encontramos vão para uma região do outro lado da vida, cada um vai para uma região de acordo com o seu estado de espírito, de acordo com o que fez de bom ou de ruim na Terra, e, portanto, de acordo com a sua vibração. Mas o que eu quero destacar aqui, segundo o meu entendimento, é que, ao passarmos para o lado de lá, continuamos vivos, o corpo fica e vai se desfazer embaixo da terra, mas o nosso espírito continua mais vivo do que nunca, como relata o próprio versículo. Vejam bem, abre aspas. E o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Fecha aspas. Ou seja, todos aqueles que passaram pelo fenômeno da morte e foram para o além, portanto para o outro lado da vida, continuam vivíssimos e no momento certo serão liberados para o julgamento final, como narra o Apocalipse de Jesus. E no versículo 15 encontramos: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida eterna,
foi lançado dentro do Lago do Fogo. Nossa, aqui realmente é muito triste em saber que a gente ou um ente querido não esteja inscrito, não esteja registrado no livro da vida eterna. Que eu entendo este grande livro como sendo a soma dos atos de todas as nossas encarnações, das vidas passadas, durante todo o tempo que estamos evoluindo no planeta Terra, positivas ou negativas, para a grande seleção que se aproxima da Terra. Onde você já falou aí, Ataíde, do grande expurgo para o absinto que haverá e da aprovação para ficar na Terra e viver este novo ciclo de renovação do planeta, que você também já nos lembrou aí, onde vai culminar com a volta magistral do Mestre Jesus ao seu planeta. Parece uma visão um tanto alucinante para muitos, né? Mas é o que o Apocalipse nos garante que irá acontecer. E este será o fato mais importante, também já reforçado por você. Mas podemos sim mudar nosso destino para melhor, em qualquer situação, e garantir que os nossos nomes estejam inclusos nesse poderoso livro da vida eterna, onde cada um é julgado pelas suas obras. Então, é um julgamento correto, justo e honesto, mas é uma condição pessoal de cada um em querer mudar de vida para melhor ou continuar na sua vida errante. Ninguém poderá intervir por ninguém nesse julgamento, somente nossas próprias obras. É o que eu tenho a dizer nesse momento. Espero ter ajudado em alguma coisa. Que Deus proteja o nosso Brasil e o mundo, e que possamos sempre optar pela paz e o amor na natureza, no meio ambiente limpo, no respeito aos animais e aos nossos semelhantes. Muito obrigado. Valeu, meu prezado Paulo Brito. Obrigado pela sua participação aqui no Luz Sideral. Você tocou num ponto curioso deste versículo 13, com o mar devolvendo os seus mortos para o julgamento do livro da vida eterna de cada um, também o além, né? Se alguém quiser saber mais sobre este assunto da vida ultramarina, existe um livro, né, que vai a fundo na explicação de como é este processo na vida espiritual nos oceanos. Chama-se Aglon e os Espíritos do Mar, do ano de 1987, psicografado por Ranieri. Fica a dica, né? Bem, mas agora eu convido também o prezado amigo Odair Tonin, livre pensador, estudioso do livro sagrado, e vai nos brindar também com a sua reflexão de hoje. Grato, Odair! Obrigado, Ataíde e ouvintes do programa Luz Sideral, um importante canal para estudarmos, meditarmos e refletirmos sobre os grandes temas que interessam ao nosso progresso ético, moral e espiritual na infinita jornada rumo à perfeição. Bom, Ataíde, o capítulo 20 do Apocalipse do Cristo de Deus nos traz passagens bastante desafiadoras ao nosso entendimento, ou pelo menos para o meu entendimento, né? E você já nos deu uma luz aí sobre este lago de fogo e enxofre. Sim, não pode haver coisa pior que ter que voltar no tempo e no espaço para repetirmos a lição. Retroceder na marcha evolutiva, com certeza, é um grande remorso. Mas eu quero falar também sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Ora, já aprendemos que Satanás é a soma das maldades humanas, mas eu me atrevo a dizer também que são os reincidentes conscientes no erro, na maldade, na perversidade sem limites, seja lá por quais motivos sejam, pois a maldade humana, o ódio, parece que não tem limites para a criatura afastada do bem, da paz, do amor, da honestidade, não é mesmo, meus irmãos? Então, Ataíde, como eu vejo esta questão de Satanás estar preso por 1000 anos?
Não pode usufruir do merecimento do processo da reencarnação. Daí, no versículo 5, encontramos: os restantes dos mortos não tornarão a vida até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, que é o processo natural do nascimento humano pela via biológica. Já os espíritos mais perversos da Terra, representados na figura de Satanás, não puderam reencarnar no planeta por esses 1000 anos. Mas veja que interessante e verdadeiramente democrático o governo do Cristo. Diz as Escrituras que quando Jesus foi crucificado, ele visitou as profundezas do inferno, isto é, aqueles que estavam presos no chamado Poço do Abismo, e a multidão, a turba de errantes, imploram ao Cristo que lhe permitisse uma chance de voltar à crosta terrena pelo processo do renascimento ou da reencarnação, que sempre existiu no universo. Diga-se de passagem, né? Não é propriedade de ninguém, mas uma lei de progresso espiritual. Então é aqui que está a chave. Jesus, na sua misericórdia infinita, prometeu-lhes nova oportunidade de reencarnar na Terra, mas como já previsto pelo Cristo e sua equipe que comanda o planeta Terra, muitos desses se renovariam na arte do bem, mas outros, usando mal o seu livre-arbítrio, retornariam à prática das suas antigas atrocidades. É o que estamos vendo na atualidade no mundo. De um lado, os mais lindos gestos de generosidades, e por outro, os mais perversos e inimagináveis. Mas tudo vai mudar. Com o poder de Deus, tudo vai mudar, porque no versículo 3 diz: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E eu me lembro aqui da palavra certeira do grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, que dizia: Satanás está desesperado, sabendo que lhe resta pouco tempo. E completava: atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Mais uma vez, obrigado, Ataíde e ouvintes. Um grande abraço do Odair Tonin. Ok, Odair, como sempre, convicto e coeso em suas reflexões. Obrigado mesmo e um grande abraço também para você e a sua estimada família. Muita luz sideral para todos. E ainda sobre sua reflexão, encontra-se também nos versículos 7º e 8º, né, deste capítulo 20 do Apocalipse, onde diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, isso tem a ver com a profecia do profeta Daniel, né, o príncipe de Roz, de Mozoque e de Tubal. Quem seria o príncipe de Roz, que sairia no final dos tempos para realizar o trabalho de filho da perdição? Está lá na profecia. Bom, o nome já diz tudo, né? Não compensa nem revelar. Bem, continuando. A fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Estamos vendo, infelizmente, a juventude sendo reunida, né, pelos exércitos da terra, a serviço de homens gananciosos por terras, por hegemonias, sobre outras nações, né? Por ódio religioso, ódio político, enfim, é muito triste assistirmos tudo isso, né? Mas vamos aguardar em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, que tudo isso passe o mais breve possível e que possamos alcançar na terra a tão sonhada e verdadeira paz que brota do coração puro dos homens e mulheres, jovens e crianças, da boa vontade de Deus. Vamos continuar a estudar e a meditar sobre as revelações do Apocalipse de Jesus, pelo viés aqui da filosofia universal para todos, do Luz Sideral, que não visa bandeiras, mas ensinamentos. Então, se desejar, se inscreva, se não for inscrito ainda, né? E se
acrescentou alguma coisa em seu coração, em sua mente, na reflexão de hoje, clica no like também. E se desejar, deixa o seu comentário. Um afetuoso abraço aqui da equipe do programa e muita paz, muita luz sideral na sua vida. Até a próxima!